Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Estamos também presentes no Facebook, no grupo Espiritismo Explicado, onde são colocados diariamente vários tipos de estudos relacionados ao Espiritismo. Mas hoje nós vamos falar sobre a pergunta número 48 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou aos espíritos: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? E os espíritos responderam: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Para entendermos o Espiritismo em toda a sua plenitude, é preciso que nós o compreendamos como ciência, filosofia e religião. Mas a linha da ciência não quer dizer que o Espiritismo seja em si mesmo uma ciência. Ele é a mistura de ciência, filosofia e religião. Isto é representado por um triângulo perfeito em que todas as linhas têm o mesmo tamanho, o mesmo peso. Dentro do conhecimento espírita, a ciência, a filosofia e a religião são iguais, não tem diferença. A religião não é mais importante do que a ciência, nem a ciência é mais importante do que a filosofia, e nenhuma mais importante do que a outra. Todas são iguais. Mas o Espiritismo não é uma ciência em si mesmo. Os novos conhecimentos científicos são incorporados ao conhecimento espírita. Porque para nós espíritos, algumas coisas são absolutamente patentes. Porque para nós espíritos, o universo foi criado por Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E somos adeptos da ideia de que o nada não produz nada. E para nós a ciência, como a física, a química, a biologia e todas as demais variações dos estudos da natureza, são os elementos fundamentais para o entendimento da natureza. E a natureza é a palavra de Deus. Deus expressou toda a sua inteligência, a sua organização, as suas leis nos princípios que regem a natureza. Então a ciência é o estudo da obra de Deus. Se nos falta ainda inteligência, consciência para poder entender a natureza íntima de Deus, à medida que a ciência avança, estudando a obra de Deus, nós vamos nos aproximando cada vez mais de entender a natureza íntima de Deus, coisa que ainda demanda, provavelmente, alguns milhares de séculos. E quando Kardec perguntou aos espíritos: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Os espíritos responderam: não. Hoje a ciência já lançou muita luz sobre este conhecimento. E os últimos avanços científicos nos indicam que a vida na Terra surgiu num período entre 4 bilhões e 3,5 bilhões de anos atrás. Este conhecimento se baseia nos fósseis que foram encontrados e datados pela ciência. E sobre o surgimento do homem, a ciência nos indica que a vida evoluiu na Terra de seres unicelulares para seres pluricelulares. Depois evoluiu para o reino vegetal, do reino vegetal para o reino animal. No reino animal, chegou até os mamíferos. Os mamíferos, por sua vez, evoluíram até chegar aos primatas. Dentro dos primatas, se evoluiu até chegar ao chimpanzé, ao macaco bonobo, ao gorila, que compartilham com a espécie humana mais de 98% do seu DNA. Quando chegou nesta fase da evolução, com estes primatas extremamente desenvolvidos, o espírito em evolução reivindicava novos progressos para que ele pudesse desenvolver melhor a sua inteligência, colocar em prática melhor as suas capacidades, porque aquele corpo já não comportava mais a sua necessidade evolutiva. Então, neste momento, começou a surgir na Terra, em torno de 7 milhões de anos atrás, as primeiras formas humanoides. Estes humanoides eram seres diferenciados que nasciam desses macacos, nasciam dos gorilas, nasciam dos macacos bonobos e nasciam também dos gorilas. Eram seres diferenciados geneticamente. E por conta da sua evolução cromossômica, eles não tinham mais como ter filhos com seus antecessores. Se um humanoide desse cruzasse com um gorila, ou com uma chimpanzé, ou com um bonobo, ele não geraria filhos. Mas se ele cruzasse com seus iguais, a sua procriação geraria uma espécie mais evoluída. E foi isso que aconteceu. Contabiliza-se atualmente
mais de 10 espécies humanoides que viveram entre 7 milhões de anos atrás e 200 mil anos atrás, quando então surgiu na Terra o Homo sapiens, que somos nós. Quando se observa a evolução existente nos humanoides entre 7 milhões de anos até 200 mil anos atrás, observa-se uma evolução contínua, como se esses humanoides sofressem profundas alterações genéticas e fossem evoluindo muito rapidamente. O Espiritismo nos afirma que essa evolução genética é coordenada do plano espiritual. Ela fazia parte de um plano para aperfeiçoar um corpo que melhor servisse ao propósito de abrigar um espírito que já tinha mais inteligência e evolução consciencial. Então esse novo corpo foi projetado, testado e aperfeiçoado, e esse aperfeiçoamento que geraria o Homo sapiens, ele começou com os primeiros humanoides, há 7 milhões de anos atrás. E isto possibilitou o surgimento da espécie Homo sapiens. E esta evolução continuou até os dias de hoje. E nós somos atualmente o ápice da evolução da vida na Terra, porque a evolução nos trouxe até a individualidade do espírito. Nós partimos de princípios inteligentes que não éramos espíritos, evoluímos na matéria bruta, no reino mineral. O princípio inteligente iniciou com sua ação as primeiras formas de vida que ainda não eram espíritos. O princípio inteligente evoluiu no reino vegetal, que ainda não é espírito. Começou o seu processo lento de individualização no reino animal. À medida que evoluiu, essa individualidade foi acentuando-se, como se destacasse de um meio coletivo, individualizando-se gradativamente, tendo a sua individualidade completa nos mamíferos. Chegando na espécie humana, ele adquire consciência. Você pode ter um marco de consciência quando o espírito é capaz de perguntar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Essas duas perguntas, que nos outros reinos da natureza era impossível, já na forma humana, desde os primeiros humanoides, ele começa a sentir a consciência capaz de efetuar essa pergunta. Nos humanoides superiores já tem essa consciência, e no Homo sapiens ele completa essa consciência. E nos últimos 200 mil anos, com o surgimento da espécie Homo sapiens, que somos nós, a consciência evoluiu até chegar aos dias de hoje. Mas nós estamos prontos? É lógico que não. Porque a consciência humana atual ela é profundamente instintiva. Porque esse tempo de relação com a consciência não nos distanciou tanto assim dos instintos. Estamos muito ligados aos instintos. E nosso próximo passo é trazer para a nossa consciência a consciência racional, a consciência espiritual, eliminando aos poucos toda a nossa ligação com o reino dos instintos, para que desapareça o sofrimento, as guerras, os maus sentimentos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todos esses lastros oriundos do mundo dos instintos, que ainda predominam na mente humana atual. Por esta razão é que Kardec afirmou que quando a ciência produzisse avanços e que nos colocassem na condição de ter que aperfeiçoar alguma afirmação espírita, adaptando-a ao conhecimento científico, nós teríamos que concordar com a ciência. Por isso, nós espíritas não temos uma Bíblia indiscutível e inexorável como verdade absoluta, porque esta concepção da existência de conhecimentos absolutos e indiscutíveis tem causado à humanidade os imensos atrasos. Então, para o espírita, o conhecimento é um imenso quebra-cabeça, e cada avanço, cada aprendizado novo é uma peça desse quebra-cabeça. E a ciência, como entendimento da natureza, nos traz todos os dias peças, para que haja evolução da consciência. E nesta consciência já precisa estar pronto parâmetros fundamentais, do tipo que me diz que eu sou uma consciência eterna, pré-existente a esse corpo físico, conceitos como Deus, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, a ordem organizadora de todo o universo, são conceitos fundamentais da filosofia espírita. É assim que a doutrina espírita nos ensina. Por isso a questão do não podemos entender, conhecimentos novos já foram adquiridos. E no futuro vamos descobrir sim, quando a vida surgiu na Terra
e quando o homem verdadeiramente chegou na Terra. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixe aí o seu like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado.